Você sabia que a Grande Pirâmide de Gizé já foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos? E aqui vai algo ainda mais estranho. Até hoje, ninguém consegue explicar com certeza absoluta como ela foi construída. Imagine só, engenheiros modernos, com guindastes, máquinas de última geração e softwares avançados, ainda ficam de boca aberta tentando entender como uma civilização de mais de 4.000 anos atrás ergueu algo tão colossal, tão perfeito, que sobreviveu a terremotos, invasões e até ao passar do tempo. Mas acredite, as pirâmides não são apenas monumentos gigantes de pedra. Elas são como códigos escondidos, cápsulas de enigmas que misturam matemática, astronomia, geografia e, talvez, até segredos que nunca deveríamos ter descoberto. Hoje vamos mergulhar no coração do Egito Antigo. E aviso, quanto mais fundo você for, mais vai perceber que as pirâmides não são só túmulos. Elas são, de certa forma, um paradoxo eterno. A escala do impossível. A Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops, tem cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Alguns pesam até 80 toneladas. Agora, faça as contas. Se fossem colocados em linha, todos os blocos dariam para cercar praticamente todo o planeta Terra. Mais incrível ainda, os blocos foram encaixados com tanta precisão que em alguns pontos nem uma lâmina de barbear passa entre eles. Sem cimento, sem cola, apenas encaixe puro. É como se alguém tivesse jogado Tetris no modo divino. E aqui vai uma curiosidade. Mesmo com toda essa precisão, a pirâmide não está no centro exato do deserto do Saara, mas sim quase no centro geográfico do planeta Terra. Coincidência? Ou cálculo deliberado? Alinhamentos misteriosos. Se você olhar para cima, as pirâmides parecem brincar com as estrelas. A Grande Pirâmide de Gizé está alinhada quase perfeitamente com o norte verdadeiro. A margem de erro? Menos de 0,067 graus. Isso é mais preciso do que muitos mapas modernos feitos no século XIX. Além disso, o posicionamento das 3 pirâmides principais lembra exatamente a constelação de Órion. No Egito Antigo, Órion estava associado a Osíris, o deus da vida após a morte. Ou seja, as pirâmides não só guardavam faraós, elas eram como portas cósmicas apontando para os céus. Agora, respira fundo. Algumas passagens internas da Grande Pirâmide estão perfeitamente alinhadas para mirar certas estrelas, como Sírius e as do Cinturão de Órion, no exato momento em que se erguiam no horizonte. É quase como se cada túnel fosse uma ponte entre mundos. Trabalho humano ou algo mais? Durante séculos, acreditou-se que as pirâmides foram construídas por escravos. Mas escavações recentes revelaram algo bem diferente. Os trabalhadores eram, na verdade, camponeses bem alimentados, organizados em equipes, que recebiam cerveja, pão e até atendimento médico. Ou seja, as pirâmides foram erguidas não com correntes e chicotes, mas com pão e cerveja. Um detalhe que quase transforma a construção em uma festa eterna do trabalho coletivo. Mas ainda assim, como mover blocos de 80 toneladas sem guindastes? Uma das hipóteses é o uso de rampas gigantes que iam sendo desmontadas à medida que a pirâmide crescia. Outros acreditam em técnicas de contrapeso com alavancas, água e até areia movediça controlada. E claro, existem aqueles que preferem pensar em ajuda extraterrestre. Mas cá entre nós, talvez a genialidade humana seja por si só ainda mais surpreendente. Curiosidades surpreendentes. As pirâmides escondem truques que parecem saídos de um manual de enigmas. 1. A altura original da Grande Pirâmide era de 146,6 metros. Hoje são cerca de 138. Mas sabe qual é o detalhe curioso? Se você multiplicar a altura original por 1 bilhão, você chega muito próximo da distância entre a Terra e o Sol. 2. O perímetro da base dividido por sua altura dá quase exatamente 2π.
Ou seja, em pleno deserto, os egípcios brincavam com conceitos que parecem anunciar a própria matemática moderna. 3. O interior da pirâmide é ainda mais misterioso. Existem corredores cegos, câmaras nunca abertas e até espaços escondidos que só foram descobertos recentemente, com tecnologias de escaneamento por raios cósmicos. É como se a pirâmide fosse uma espécie de labirinto vivo, guardando segredos que só se revelam quando a humanidade está pronta. Pirâmides pelo mundo. Mas espere, o Egito não é o único lugar com pirâmides. No México, temos as pirâmides maias e astecas, como a de Chichén Itzá, que também está alinhada com fenômenos astronômicos. Na China, existem pirâmides enterradas sob colinas, algumas ainda inacessíveis. No Sudão, há mais pirâmides do que no próprio Egito. Será que diferentes civilizações, sem contato entre si, tiveram a mesma ideia? Ou beberam de uma mesma fonte misteriosa de conhecimento? A imortalidade em pedra. As pirâmides não são apenas pedras empilhadas, elas são mensagens gravadas no tempo. Pense nisso. Madeira apodrece, ferro enferruja, mas pedra permanece. Ao erguer as pirâmides, os egípcios não estavam apenas enterrando faraós. Eles estavam dizendo: nós existimos e queremos ser lembrados. E, de certa forma, conseguiram. Hoje, milhões de turistas atravessam oceanos só para olhar para elas. Séculos depois, artistas, cientistas e escritores ainda se inspiram nesse mistério. Talvez essa fosse a verdadeira imortalidade buscada pelos faraós. Curiosidades extras e divertidas. Você sabia que as pirâmides já foram brancas? Sim, eram revestidas de calcário polido que refletia a luz do sol e fazia com que brilhassem como imensos espelhos no deserto. Imagine o impacto de ver aquilo a quilômetros de distância. Outra curiosidade, até Napoleão se impressionou. Quando visitou o Egito em 1798, ele disse para os soldados: do alto dessas pirâmides, 40 séculos nos contemplam. E aqui vai um detalhe bizarro. Em 2013, arqueólogos encontraram restos de uma antiga cervejaria perto de uma das pirâmides. Ou seja, talvez o maior monumento da humanidade tenha sido construído com a ajuda de muito álcool. As pirâmides são enigmas de pedra. Elas desafiam nossa lógica, nossa ciência e até nossa imaginação. Elas não envelhecem, não desmoronam e parecem estar sempre nos olhando de volta, como se rissem do nosso esforço em tentar decifrá-las. E talvez esse seja o maior segredo de todos. As pirâmides não foram feitas apenas para guardar os mortos. Foram feitas para nos lembrar que, por mais que avancemos, sempre haverá mistérios maiores do que a gente. Agora eu te pergunto, se as pirâmides são mensagens eternas, o que será que as próximas civilizações vão deixar para nós descobrirmos no futuro?